Oi, gente, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Gabriela, eu tenho 36 anos e hoje eu tô aqui para compartilhar o meu testemunho, que foi algo que Deus colocou no meu coração já faz um tempo. E hoje foi o dia escolhido, dia 22 de novembro de 2025, para compartilhar. Eu espero que tudo que for falado aqui sirva para abençoar a vida de alguém, para ajudar a vida de alguém, talvez não a sua, talvez você conheça alguém que precisa ouvir isso. Então esse é o propósito, não é para me destacar nem para ficar famosa, é só para obedecer mesmo e vou tentar contar de maneira mais resumida, mas com os pontos que eu acho importantes, que talvez alguém possa se identificar, né? Então, vamos lá? A minha família, ela conheceu Jesus, especificamente a minha mãe, quando eu tinha 5 anos. E a gente estudava numa escola de bairro, eu e a minha irmã, e a gente precisou mudar para um colégio muito grande, aonde a gente não conhecia ninguém, alguns amigos de sala mudaram também, só que eu não me adaptei muito bem e eu sei que isso pode parecer nada a ver, mas faz muito sentido porque foi nessa mudança que tudo começou a acontecer na minha vida, né? Meus pais são casados até hoje, minha irmã é casada, mas quando houve essa mudança de escola, eu senti como se eu perdesse o meu lugar no mundo, né? Foi na metade da segunda série, eu não me lembro quantos anos eu tinha, nem parei para pensar em fazer essa conta, mas eu era muito nova, era um colégio gigantesco, então a gente saiu de um colégio onde a gente conhecia todo mundo, inclusive os professores, para um lugar onde a gente não conhecia ninguém. E essa mudança, ela impactou de uma maneira muito grande a minha vida, né? Talvez todas as crianças, né? Uma mudança impacta de maneiras diferentes. E da metade da segunda série até o começo da terceira série foi muito difícil para mim. Eu não fiz amigos. Eu chorava praticamente todo dia para ir para a escola. E se eu não me engano, foi na terceira série que eu fui a primeira vez para psicóloga, né? A minha irmã tem 2 anos de diferença de mim, então a gente não ficava juntas mais. Na terceira série ela mudou. Eu tava na terceira, ela foi pra quinta e os horários de intervalo eram diferentes. Então, mais uma vez eu me vi sozinha, sem suporte nenhum. Isso foi muito difícil. Era numa época que eu não sei se vocês lembram, mas tinha muita brincadeira de loira do banheiro e eu tinha medo. Por mais que eu tivesse crescido vendo filme de terror por causa dos meus tios, eu tinha muito medo, então a escola era um lugar de tortura para mim. Com Na sexta série, quando a gente ia mudar para a sexta série, né, que a gente ficou lá, eu fiquei até a quinta, né? A minha irmã a sétima, quando foi na sexta série, nós mudamos para um colégio, e era um colégio adventista, porque já tinha pessoas da igreja que a gente frequentava que os filhos estudavam lá, o filho estudava lá. Então, quando eu tinha 5 anos, a minha mãe conheceu Jesus e ela começou a frequentar uma igreja. E nós frequentávamos juntos, né? Juntas, eu e a minha irmã. Meu pai não frequentava, ele demorou um pouco mais para aceitar Jesus na vida dele, mas quando a gente mudou para esse colégio foi onde eu comecei a fazer amigos de verdade. Só que eu não sei como que é. Para vocês que têm irmãos, eu via uma distância muito grande entre eu e a minha irmã em questão a tudo, em questão a como os amigos lidavam com ela, os meus amigos gostavam da minha irmã, existia uma comparação na minha mente que me fazia sentir que eu era inferior e que eu não era boa o suficiente em nada.
E pra quem me conhece sabe que eu sou bem chorona, mas eu vou tentar manter o foco aqui. Então, nessa escola, a gente fez muitos amigos, era uma escola menor, a gente já estava um pouco mais envolvida na igreja e tudo mais, mas independente de onde eu estivesse, eu sempre sentia que eu não me encaixava. Essa era a sensação. Eu não sentia que eu me encaixava na minha família, eu não sentia que eu me encaixava na igreja, eu não me sentia pertencente em lugar nenhum. E você crescer com esse sentimento faz você desenvolver uma necessidade de aprovação, para ver se talvez o problema tá em você, né? Se você mudar, se você for mais igual a todo mundo, fazer o que todo mundo faz, talvez você seja aceito e você se descubra. Só que isso, na verdade, acaba distorcendo a sua identidade. Você passa a ser o que os outros querem que você seja e não o que você foi feito para ser. E eu tinha essa sensação que eu não me encaixava, que eu não pertencia, que eu nunca era boa o suficiente. E nessa escola que eu estudava, no Colégio Adventista, nos últimos anos eu comecei a gostar de uma pessoa e no final essa pessoa, a gente não deu certo e eu me senti rejeitada mais uma vez. Eu fazia parte do servir na igreja, né? Mas eu também sempre me senti sozinha, nunca nada deu certo, né? E com 19 anos eu decidi fugir de casa. Eu me apaixonei por uma pessoa bem mais velha do que eu. E eu decidi fugir de casa para ficar com ele porque eu achei que ia ser a oportunidade de eu construir a minha vida, as minhas coisas, vai ser a minha casa, com a minha cara, o meu jeito. Só que na verdade dentro de mim o que gritava era: alguém te escolheu, alguém te quis. Sendo que eu, na verdade, eu coloquei essa pessoa numa situação complicada, porque eu fugi de casa e eu falei assim: você ficando comigo ou não, eu não vou voltar para casa. Eu deixei uma carta para os meus pais e larguei tudo. Larguei igreja, o trabalho, eu já tinha pedido demissão e fui viver com essa pessoa. Era uma pessoa 28 anos mais velha do que eu. E eu não sabia, na época não era tão comum assim esse termo, mas era um relacionamento abusivo. Que hoje talvez a gente pense e fale assim, nossa, é óbvio, né? Na situação que você se encontrava, o que você estava buscando, você não tinha identidade, você não se valorizava, então quem te deu o mínimo de atenção você achou que era o amor, né? E foi isso que aconteceu. Meus pais sofreram muito, a minha irmã sofreu muito também, só que na minha cabeça eu estava tendo o meu momento, a minha oportunidade. Uma coisa que vale a pena deixar aqui registrado é que todo o tempo que eu passei na igreja, dos meus 5 anos aos meus 19 anos, eu posso dizer que eu conheci a religião, mas eu não conheci Jesus. E não porque Jesus não estava lá, não é isso que eu estou querendo dizer, mas é porque eu acho que eu não me interessei por ele assim, né? Eu via mais como como regras a serem seguidas. Se você fizer assim, se você fizer assim, se você namorar com essa pessoa, se você seguir esse protocolo certinho, vai dar tudo certo. Só que isso não cura uma ferida da sua alma, né? Eu acho que muitas vezes isso é até uma distração e te afasta de Deus, te afasta de Jesus. Então eu posso dizer que eu não conhecia Jesus naquele tempo que eu estava naquela igreja. E eu não vinculo conhecer Jesus a estar numa igreja, né? Eu vinculo conhecer Jesus a conhecer a palavra, a Bíblia, né? Acho que se não ficou claro, eu sou cristã. E esse testemunho é só por causa disso. Bom, fiquei com essa pessoa que acabava com a minha autoestima, me fazia sentir a pior pessoa do mundo. Por muito pouco não chegou a ter agressão física, mas eu era
menosprezada, e eu creio que na visão da família dele eu era a do momento, né? A distração para ele do momento. Bom, eu acho que eu comecei a experimentar mesmo o amor de Deus nessa situação, porque já fazia 4 anos que nós estávamos juntos e eu percebia que não tinha futuro. E eu falei para Deus assim, eu não trabalhava, né? Eu não conseguia trabalho, ele não me ajudava. Algumas vezes me trancava em casa para eu não sair, não me dava dinheiro, eu não tinha conta, eu não tinha nada. Mas nos eventos de família, porque a minha mãe perdoou tudo que aconteceu, ela aceitou para me ter perto, né? Ela fez esse sacrifício. Nos eventos de família parecia que eu era muito bem tratada, como uma princesa, mas não era essa a verdade, né? Só que quando você tá no meio da situação, você vai tolerando, fui eu que dei brecha, fui eu que não fiz isso aqui direito. Não, tem um engano muito grande aí, justamente para terminar de afundar um pouco de dignidade, de amor próprio que tem dentro de você. E foi isso que aconteceu no meu caso. Mas quando eu entendi que não tinha futuro, eu fiz uma oração e falei assim: Deus, se você não me quer aqui nessa situação, vai aparecer um emprego para mim. Eu não sei como, né? Eu já tinha trabalhado, acho que por alguns meses, pouquíssimos meses, com TI, porque uma pessoa me deu uma oportunidade, falou, faz esse curso que vai dar certo. Então, eu tive um pouco de conhecimento ali, de experiência, mas fora isso, eu não tinha um currículo. Só que uma empresa me chamou. E essa empresa que me chamou marcou uma entrevista, encontrou meu currículo em algum site de emprego por aí. E eu fui fazer essa entrevista, e no dia dessa entrevista eu passei por uma segunda fase. E nessa segunda fase eu fiquei sabendo que tinha um teste de inglês. E eu fiz esse teste de inglês e o meu resultado foi positivo. Passou acho que 15 dias eles estavam me contratando e ficou muito claro que Deus não me queria naquela situação. Do jeito que a gente se separou não foi muito legal, eu descobri algumas coisas dele, o que acabou mais ainda comigo, porque eu tinha 22, 23 anos e ele estava se envolvendo com outras pessoas e eu me senti insuficiente de novo, né? Mas eu voltei para casa dos meus pais. E aí é quando você acha que o quê? Esse capítulo passou, agora eu já tô trabalhando, né? As coisas vão começar a dar certo. Só que eu voltei para a igreja. E o sentimento de não pertencente ficou mais evidente ainda, porque eu era aquela que fez parte da igreja por tanto tempo, abriu mão de tudo e agora voltou. Nunca ninguém me julgou, nunca ninguém me criticou, muito pelo contrário, oraram muito por mim. Eu tenho um carinho muito grande por todos. Alguns eu revi, outros eu não revi, mas assim, o problema era dentro de mim. O problema não era com aquilo que eles estavam me oferecendo, era eu que tinha um buraco dentro da minha alma e eu não sabia como preencher. E por isso eu tentei preencher com amizades e com, eu não posso nem chamar de relacionamentos, né? Mas com pessoas que eu achei que me viam, né? Que me entendiam e na verdade não. Elas tinham um interesse, né? Eu oferecia algo que seria o quê? Eu posso ser o que você quer e elas concordavam com isso. Então, se é só alguém para você ligar de madrugada, vou te atender. Se é alguém que você quer sair para conversar, eu vou sair com você. E os amigos que eu fiz foram os amigos nessa empresa, porque eu não tinha ciclo de amizades, né? Eu vivia trancada dentro de uma casa. Não tinha tanta afinidade com as pessoas da igreja por esse tempo de separação. Então eu fiz do trabalho a minha vida. Eram muitas horas extras.
Graças a Deus, tem gente que tá na minha vida até hoje, são pessoas que eu gosto muito, que eu considero muito, que permaneceram mesmo nos meus piores momentos, mas era aquela situação de se eu for o que eles querem, eu vou ser aceita, eu vou ser vista, eu vou ser amada, eu vou ser acolhida, o buraco vai ser preenchido, né? Só que aí você entra na parte do rolê. Eu, graças a Deus, nunca me envolvi assim a ponto de usar drogas ou bebida em excesso. Na verdade, eu nunca gostei de bebida, nunca tive interesse por isso, nunca achei que fosse uma solução. E esses amigos, em muitos momentos, fizeram muito bem, porque mesmo nesse momento, Deus colocava pessoas que tinham caráter do meu lado, né? Era um cuidado de Deus. Mais uma vez, gente que me buscava na porta de casa, me levava na porta de casa, não tentava nada contra. Meu pai conhecia. É um negócio que eu não entendo até hoje como que aconteceu. Só que eu tinha esses envolvimentos e que não levavam a nada. E em um desses envolvimentos eu me envolvi muito emocionalmente com uma pessoa a ponto de ficar dependente emocionalmente da mensagem dela. Acordava de madrugada falando: será que me mandou mensagem? Será que me mandou um oi? E não, porque a pessoa não tinha o mesmo interesse que eu, né? Na verdade, eu acho que eu era aquele tipo carentona. E só que você não percebe, né? Quando você tá envolvida desse jeito, você só tá buscando uma solução para sua dor. E quando essa pessoa, eu perguntei o que que a gente tem, né? Coloquei na parede, ela falou assim: "Não, a gente tem uma amizade daquele jeito que vocês sabem, né?" E ali acabou o mundo pra mim, porque já fazia acho que uns 3 anos que a gente tava meio que nesse envolvimento e eu comecei a passar muito mal. Eu desenvolvi uma pangastrite e ao mesmo tempo foi início de depressão. Isso a gente tá falando aí no final de 2016. Então foram 2 meses, né, de novembro, começou o final de outubro, então de novembro até dezembro eu só chorava, eu ia pro trabalho chorando, junto eu tinha crise de ansiedade, ficava pensando maneiras de como morrer sem sentir dor, porque eu não queria, na verdade, morrer, né? Eu queria que a dor se resolvesse. Eu tinha um amigo muito fiel do meu lado, que depois ele se tornou meu padrinho de casamento e está na minha vida até hoje. E ele me ajudou a suportar, né, esses momentos. Tinha um outro grupo de amigos que não era nem de trabalho, nem de lugar nenhum, que me deram muita força nesses momentos. Mas não importa, não é isso, não vai suprir a dor. Por mais que você possa ser você mesma com essas pessoas, não vai ser o suficiente, porque elas não conseguem enxergar dentro do seu coração e é uma coisa que você não consegue expressar para que alguém fale assim: eu tenho a solução disso, né? É algo muito mais profundo. E não estava num bom relacionamento com os meus pais, né? Eu tinha voltado para dentro de casa, não queria mais ir na igreja. Nesse momento, minha irmã já estava casada. E, e eu só queria fugir de novo, eu só queria sair daquele lugar de novo, mas eu não tinha coragem, eu não tinha pra onde ir, e isso foi me deixando cada vez mais doente, eu não conseguia comer, o que eu comia eu colocava pra fora, porque junto à pangastrite, né? E eu só ia deitar chorando, falando: Deus, por favor, não me deixa acordar amanhã. E quando eu acordava, eu falava: Deus, por que que você me deixou acordar mais um dia? Né? Me arrumava para ir trabalhar, quando eu tava pronta, começava a chorar, não queria sair de casa, ou então eu ia chorando e nada supria. E eu decidi que
aquela pessoa não era eu. Eu sempre fui uma pessoa muito espontânea, brincalhona. Era uma parte da minha característica minha mesmo, não era o que eu tentava fazer para agradar os outros. E eu falei assim, isso não tá certo. Eu contei pra minha mãe como eu tava me sentindo, desabafei com ela e isso tirou uma pedra do meu coração, porque eu tava vivendo uma vida dupla dentro da casa dos meus pais, né? E eu falei assim, eu não quero mais ser essa pessoa. E começo de 2017 eu fui procurar terapia, que eu super indico, terapia é muito bom pra você conhecer muitas coisas sobre você, mas nesse um ano que eu fiz terapia ainda não foi o suficiente. Só que no meio do ano de 2017 eu fiz uma escolha. Eu falei, não me envolvo com ninguém, não quero mais saber de ninguém, né? Já estava trabalhando numa outra empresa. E aí foi quando eu conheci o meu atual marido, que na época era só um amigo. E ele tinha perdido a mãe dele e eu percebi que ele estava começando a dar sintomas, estava tendo sintomas de uma pessoa que estava entrando em depressão e eu falei assim, Deus, se eu passei por aquilo e eu sobrevivi, falar do meu marido, eu creio que é para ajudar outras pessoas a não passarem por isso também. Então eu vou ajudar esse menino. E eu não estava focada na igreja nem nada, foi só uma certeza que eu tive, era que eu tinha que me aproximar dele. Isso era final de outubro, começo de novembro, e no começo de 2018, em fevereiro, logo depois do aniversário dele, a gente meio que ficou, e eu na minha cabeça, né, não vou me envolver com ninguém, só que eu senti muito forte no meu coração, Deus falando que eu ia ficar com ele, e eu falei assim, não vou não, não é o tipo de pessoa que eu busco, muito menos estou buscando uma pessoa. Mas o que Deus deixou bem claro foi: você vai começar a conhecer o meu amor através da vida dele. Ele vai te mostrar o que é ser amada. Ponto importante. Meu marido era ateu, então não pode dizer que ele foi receber uma revelação. Não, foi assim, ele gostou de mim, eu entendi porque eu já sabia como que Deus falava, né? Eu já sabia que o que ele falava ele cumpria, desde a minha oração no outro relacionamento para sair de lá. Então eu falei, tá bom, vamos ver no que dá. Em maio nós começamos a namorar e nós ficamos noivos em setembro, outubro, e tudo o que eu podia fazer para não dar certo eu fazia, porque eu não sabia ser amada, eu não sabia ser cuidada, eu não queria, né? Ao mesmo tempo que você quer ser vista, quando alguém realmente te vê e te dá o valor, você ainda não está se vendo da maneira certa. Então você acha que você não merece tudo aquilo, ou então, ai, que pegajoso, ai, que isso, aquilo. E eu acho engraçado que muitas coisas para muitas pessoas mudaram com essa questão do dorama, né? Porque as mulheres veem os homens cuidando e abaixa para amarrar o cadarço, isso aquilo. Uns podem falar assim, nossa, que besteira, mas a gente sabe quando a gente é valorizada e amada de verdade, né? E foi um desafio muito grande para mim, porque eu não me via merecedora daquilo que ele tinha para me dar. E Deus começou a me tratar ali. E em janeiro de 2019 nós casamos. E eu pensei assim, Deus, o Senhor tem me abençoado muito. Eu preciso apresentar, né, o Senhor para o meu marido. Ele precisa te conhecer, só que a igreja que eu frequento eu não me sinto pertencente. Como é que eu vou colocar ele num lugar onde nem eu sinto vontade de estar, né? Como que a gente vai se envolver? E veio logo depois a pandemia e a gente ficou dentro de casa, né, por um tempo e eu fui apresentando para ele o que eu conhecia. Uma das pessoas que eu apresentei foi o pastor Lucinho, que fez muita diferença na minha vida no meu momento de quase depressão.
eu comecei a ler mais a Bíblia, porque eu falava assim, eu não posso falar para ele, pro meu marido, para ele conhecer uma pessoa que eu não conheço, eu queria conhecer Jesus de verdade. E foi indo, dentro de casa, sem ir pra igreja nenhuma, mas sempre lendo a Bíblia. E quando foi 2021, nós mudamos para Santo André. Se eu não me engano, foi isso. 2021 nós nos mudamos para Santo André. Foi. E lá a gente começou a frequentar uma outra igreja. Não, foi 2000. Meu Deus. 2020 nos mudamos para Santo André. E 2021 a gente começou a frequentar uma outra igreja. Mas aconteceu uma coisa aí no meio, né? Em 2020, mesmo que eu não me sentisse muito confortável na igreja, eu tinha amigas lá, né? E uma dessas amigas ia casar. Então, digamos assim, a parte de relacionamentos amorosos, ela foi resolvida porque eu me casei, então essa parte foi suprida com alguém que Deus queria pra mim. Só que a parte da amizade, ela ainda não tinha sido resolvida. E é porque vai entrar num assunto que pra mim é muito... Ai, não sei nem explicar. Mas vamos lá. Então eu tinha essas amigas e uma amiga, ela ia casar e eu tava, de certa forma, ajudando ela com algumas coisas, né? Com chá, dando dicas de música, algumas coisas assim. E quando ela foi escolher os padrinhos, na verdade, não foi ela, foi o marido dela, escolheu a minha irmã e o marido dela. O que fazia muito sentido, porque o marido dela, por mais que fosse meu amigo, ele era mais próximo do meu cunhado. Só que eu acho que de novo veio aquela sensação, né? Não escolheram você. Você fez tudo e não escolheram você. Você não é boa o suficiente mesmo. E aquilo acabou comigo. E eu estou falando isso porque eu já conversei isso com ela e eu já pedi perdão pra ela por ter ficado chateada com ela. Há um tempo já a gente já se falou sobre isso. Só que isso foi um divisor de águas na minha vida porque eu falei assim, Deus, por que que nunca dá certo pra mim, né? Por que que eu nunca sou a pessoa que é escolhida? Porque nunca tem alguém que fica do meu lado e tal. E eu ouvi o Espírito Santo falar pra mim assim: eu sempre estive aqui pra você e você também nunca me deu esse valor, né? E quem não sabe, o Espírito Santo é o Espírito de Deus que está aqui com a gente. Quando Jesus morreu na cruz, ele enviou o Espírito Santo como o Consolador para ajudar a gente até Jesus voltar. E ele queria ser o meu consolador muitas vezes e eu não deixei. E no começo de 2021 eu fiz uma decisão, tomei uma decisão e eu falei assim: a partir de agora o meu melhor amigo é o Senhor, então. E tudo que eu fazia, eu falava com o Espírito Santo, porque ele é uma pessoa, a Bíblia fala que é a pessoa do Espírito Santo. Então, por mais que você não enxergue, não quer dizer que ele não está com você o tempo inteiro. Quando você tem na sua consciência que tomar uma decisão e você escolhe, você tem uma atitude generosa, uma atitude bondosa, quando você tem alguma coisa dentro de você que fala assim, não faz isso porque isso tá errado, isso daqui não vai dar bom, é o Espírito Santo falando no seu ouvido e te conduzindo para um lugar seguro, para um lugar bom, né? E eu comecei a tratar ele como essa pessoa mesmo, e eu falei assim, já era. Meio de pandemia, não tô saindo de rolê com ninguém, não faço nada com ninguém mesmo, vai ser o meu melhor amigo. Então eu sentava para ler a Bíblia, eu lia com ele. Eu ia no mercado, eu ficava conversando com ele. Eu realmente deixei ele participar da minha vida. E quando foi em mais ou menos julho de 2021, eu estava assistindo um podcast. O testemunho era do Yuji, o Yuji do PlayStation.
E a apresentadora estava falando sobre a vida dela, que ela também não se sentia plena, não se sentia pertencente, não se sentia o suficiente até que ela encontrou Jesus. E eu falei assim, eu quero também. E naquele dia foi como se Jesus ele tivesse entrado no meu quarto. Eu não vi nada, mas eu sabia que eu não estava sozinha. E a frase que veio na minha cabeça foi assim: você nunca se encaixou em lugar nenhum porque você se encaixa em mim. Você foi feita para ser aceita, amada, cuidada, vista e valorizada por mim. Eu sei o seu valor. Eu morri na cruz por você. E sou eu que te amo de verdade, né? Você conheceu um pouco do meu amor através do seu marido, mas o que eu tenho para te dar, você não vai encontrar em lugar nenhum. E a partir daquele dia, minha vida mudou completamente, né? Não é da noite pro dia que você cura as suas feridas da sua alma, mas quando você tem a direção para onde você ir, tudo é completamente diferente. Então, a partir daquele dia, ler a Bíblia para mim foi diferente. O entender a Bíblia foi diferente. Olhar para as pessoas foi diferente. E eu não sei aqui quem sabe, mas uma das coisas que mudaram, né, nesse ano de 2021 foi que eu tinha começado a fazer uma caixinha de oração. Porque eu sentia que eu podia fazer mais pelas pessoas. Uma pessoa compartilhou uma situação difícil que ela passava em casa comigo e eu falei assim, eu posso orar por você? E ela falou assim, nunca ninguém falou isso pra mim. E eu comecei a colocar no meu Instagram uma caixinha de oração. Eu acho que era toda sexta-feira de manhã, que depois eu fiz de segunda-feira. Mas quando você tá plena, quando você tá preenchida, quando você entende que você não precisa mais provar nada pra ninguém, e, gente, realmente não tem como agradar todo mundo, a gente nunca vai ser o suficiente pra todo mundo. Mas quando você tá feliz com quem você quer deixar a vida das outras pessoas mais leve também, mais feliz. E isso foi o que começou a acontecer em 2021. Logo depois que eu tive esse encontro com Jesus, eu pedi uma direção, o que a gente ia fazer da nossa vida, porque eu entendia e entendo até hoje a importância de estar numa igreja para você ser cuidado, para você encontrar outras pessoas que já passaram pelo momento que você está passando e que podem te ajudar. E o que você já passou pode ajudar outras pessoas. Então, assim, eu entendo que tem muitas pessoas machucadas com a igreja porque acharam que ia encontrar algo no outro para resolver o seu problema e não vai. Porque a única pessoa onde você pode encontrar a solução do seu problema é a pessoa de Jesus. E quem revela Jesus é o Espírito Santo. Então, foi esse combo que aconteceu, foi conhecer essas duas pessoas e deixar essas duas pessoas entrarem na minha vida, aonde tudo começou a mudar. Só que existe uma coisa que Satanás faz quando ele entende que a gente tá dando um sentido para nossa vida, quando a gente encontrou o sentido e o propósito da nossa vida, ele começa a trabalhar com culpa. E ele começa a falar assim: nossa, mas você ajudando outras pessoas, e o que você já fez? E as pessoas que já conhecem o seu passado, elas vão saber que você é uma mentira. Eu não sou uma mentira. Eu só não sou mais a pessoa que eu era antes. Eu decidi mudar quando eu encontrei Jesus. Porque o sacrifício de Jesus na cruz, ele lava os nossos pecados. Né? O sangue dele lava os nossos pecados. Ele morreu na cruz para que a gente realmente tivesse uma nova vida. E sim, eu nunca vou esquecer do que eu fiz.
mas eu sei exatamente de onde Jesus me tirou e para onde eu não quero voltar. Eu sei quem eu sou hoje, eu sei qual é o meu propósito de vida, eu sei quais são os meus defeitos, quais são as partes sensíveis, mas eu sei que eu tenho alguém que me sustenta, que me dá suporte, que me valoriza, que me ama, que não se importa com o meu passado, porque ele já esqueceu. Então eu acho que muitas pessoas pensam assim, não tem como você ser uma nova pessoa. Você não vai mudar de identidade e vai esquecer tudo que ficou para trás. Não, você não vai mudar de identidade. Você vai ganhar a verdadeira identidade que você não tinha. Você achava que você era tudo aquilo que você fazia de errado. Você achava que o único jeito de ser feliz era fazendo as coisas do jeito que você fazia. E aí, quando você percebe que não é o suficiente, você se vê numa situação de desespero, angústia, sofrimento, nunca vai dar certo. E quando você conhece Jesus, ele mostra para você que não é nada disso. Tem um novo começo, tem sentido, tem restauração, tem alegria, tem paz, tem amor, tem bondade, sabe? A gente vive num mundo onde o que a gente vê é completamente o contrário, é egoísmo. Você vai ser feliz se você fizer as coisas do jeito que você quer. Isso é a felicidade, né? E se você fizer isso, como eu fiz, achando que era o certo, você vai terminar num lugar onde você vai ver que você não construiu nada, nada. Por quê? Porque outras pessoas também acham que o certo é elas fazerem o que elas querem. E se isso tiver que te machucar, tiver que te prejudicar, ela faz. Por quê? O que importa é a alegria dela. Então, tudo é muito relativo, né? Tudo é muito relativo. Nós lutamos por uma causa, mas até o momento que a sua causa não interfere na minha. E isso não é alegria de verdade, isso não é felicidade de verdade, isso não é compaixão de verdade, isso é egoísmo disfarçado. Então, assim, esse lugar de egoísmo vai te levar para um lugar de solidão, de isolamento, aonde você acha que realmente não tem mais jeito, mas se você permitir que Jesus entre e comece a curar algumas coisas, te apresentar algumas pessoas, te levar a alguns lugares, você vai perceber que existe algo que você nunca experimentou na sua vida. Jesus, ele é completo, ele é perfeito. Como eu disse, eu não conheci ele através de placas de igreja, eu conheci através da Bíblia e a vontade de não ser mais quem eu era, de não sofrer mais com as coisas que eu sofria, de não ter mais esse buraco, esse vazio dentro de mim que me levou a lugares de humilhação mesmo, né? De zero dignidade, de zero valor, de me ver de maneira distorcida. E eu não tô falando de uma coisa que vai só no físico, eu tô falando de uma coisa que vai princípios, caráter, né? Escolhas, onde você acha que você tá mostrando que você é empoderada, bem resolvida, você faz e acontece, e na verdade você só tá indo para um lugar de humilhação. E é o que eu falo, você vai terminar sozinha. No final das contas, você vai sentir o mesmo buraco. Então, assim, são muitas coisas, foram muitas situações, mas eu conheci a pessoa que pagou um preço por mim, pagou um preço de sangue. Esse encontro está disponível em qualquer dia, qualquer lugar, em qualquer hora, e eu falo qualquer lugar mesmo, porque se você tiver num banheiro de um bar e você pedir para Deus mudar a sua vida de maneira sincera, você dizer que você quer conhecer Jesus, você pode. Se você tiver usando drogas e você tiver esse desejo no seu coração e você fizer uma oração, você pode. A sua maior
luta vai ser contra a sua mente, que vai dizer que você não é digno, que você não é merecedor. Isso é uma mentira, porque a Bíblia é muito clara, dizendo que Jesus morreu por todos. Então, existe salvação, existe mudança de vida, sim. Eu sei que tem pessoas que me conheceram no meu pior e hoje já não me conhecem mais. É uma pena, mas são ciclos que se fecham, né? Porque eu gostaria que conhecessem o que eu conheci, e esse é o propósito desse vídeo. Esse testemunho foi algo que Deus me pediu para fazer. Eu tentei resumir o máximo que pode, já tá aí em 40 minutos, mas eu espero que o que foi falado aqui tenha sido suficiente para uma decisão, um primeiro passo. Não vai resolver a sua vida inteira, ou vai, se você fizer a escolha certa. Mas o que eu quero dizer é que tem mais, e eu acho que ao longo dos dias aí eu vou compartilhando outras coisas, vão ser vídeos mais curtos, vão ser reflexões e talvez venha um testemunho ou venha uma experiência. Eu só sei que esse vídeo aqui é o começo de algo, que eu não sei o que é, mas existe uma bênção na obediência e eu estou fazendo o que Jesus me pediu. Então eu espero que abençoe muitas vidas. Se alguém assistiu aqui e quiser mandar para alguém, fique à vontade. Estou dando a liberdade para isso, e o que eu desejo é que quem já conhece Jesus, que se aprofunde ainda mais no relacionamento com Ele, e quem ainda não conhece, que tome essa decisão, porque vai ser a melhor decisão da sua vida. Vão ter momentos difíceis de confronto, mas esses confrontos vão gerar cura. A diferença é que com Jesus, ele abre a ferida, mas ele não deixa ela aberta. Ele restaura. E isso vai servir para ajudar alguém, né? Então, tem gente que pensa que ela tem que estar num lugar de destaque, famosa, reconhecida, para poder testemunhar do poder e do amor de Jesus, e a gente tem a ferramenta aqui na nossa mão, seja no Instagram, seja no YouTube, TikTok. Então é isso. E encorajar você que tem um testemunho, compartilhe também, porque existem vidas que estão precisando da sua história para serem mudadas. É isso, que Deus abençoe todos e até o próximo vídeo.